Graça e paz, amados. Estamos aqui dando prosseguimento ao assunto para nós completarmos, né? Ainda ficou mais uma palhinha. O assunto é abominação ao Criador 6, aonde nós vamos estar fechando este assunto. Abominação ao Criador 6, parte 6. Então, amados, como foi dito aqui, lá no livro de Gênesis, capítulo 7, vamos lá, Gênesis capítulo 7, vamos prosseguir, vamos ler mais uma vez de onde nós paramos. Gênesis, Êxodo capítulo 4, Êxodo 4, me perdoe, tá? Êxodo 4, do verso 2 ao 4. Vamos ler aqui, Êxodo capítulo 4, do verso 2 até o 4, diz assim: E o Senhor lhe disse, Deus falando com Moisés: o que é isso que tem na tua mão? E ele lhe disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e ela tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então preste atenção aqui, eu já expliquei, mas eu gostaria de explicar de novo, para que você tenha um entendimento perfeito. Quando Deus ele mostra para Moisés e diz para Moisés: o que é isso que você tem na tua mão, Moisés? Ele disse: uma vara. Nós sabemos que a vara representa a palavra de Deus. Arão, em meio à discussão, quando existia a liderança de Moisés e Arão sobre o povo no deserto, Arão, em meio à discussão, o povo começou a inquirir sobre a autoridade de Arão, o povo rebelde, dizendo: se Arão pode ser líder, pode ser sacerdote, na nossa linhagem também pode ser. Ele tem alguma coisa que é melhor do que nós? Então Deus falou para eles, Deus vendo aquela discussão, aquela rebelião de um querer ser melhor do que o outro e outros querendo se colocar também dentro do sacerdócio. Então eles estavam dizendo que não era só a linhagem de Arão que podia ser sacerdote. Então Deus, para aplacar, para acabar com essa discussão, Deus colocou uma determinação para eles, uma ordem. Olha, Moisés, diga para eles que cada um deles pegue uma vara de álamo e coloque a vara sobre as águas lá. Coloque a vara lá, cada um põe a sua vara, receba uma vara e põe sobre a vara, põe sobre a sua tenda. Então cada um deles pegaram uma vara, porque Deus disse que aquela vara que florescesse, esse seria o que o Senhor tinha escolhido para o sacerdócio. Como eles estavam questionando a autoridade imposta por Deus a Arão, dizendo que ele não era melhor do que eles, então Deus falou: eu vou mostrar, em outras palavras, Deus estava falando, eu vou mostrar para eles quem eu escolhi. E então chegou no outro dia, todos tinham a vara, chegou no outro dia, todas as varas estavam secas, sem flor. Mas a vara de Arão, esta vara estava com flor, com folhas. Ela floresceu. E isto mostrava a escolha de Deus para o sacerdócio. Então eles entenderam que Deus escolheu a Arão como sacerdócio, para ser sacerdócio. Então a partir daí eles se calaram. Acabou com aquela rebelião contra Arão. Então você vê que a vara representava o escolhido para o quê? Para trazer a palavra, para trazer a lei do Senhor.
para ministrar a lei do Senhor. Então, essa era a vara. A vara sempre representou a palavra de Deus. Por isso que o salmista Davi disse: a tua vara e o teu cajado me consolam, me traz segurança. É isso que o salmista quis dizer. Então, amados, nós vemos que Moisés, quando lançou a vara dele no chão, significa lançar a vara no chão é desprezo pela palavra. Porque um pastor de ovelha, um sacerdócio, não se desprendia da sua vara, porque ela era a sua segurança para afugentar o mal, tudo no seu caminho. O mal contra as ovelhas, o mal contra si próprio. Então, quando Moisés se desprendeu da vara, lançou no chão, significa desprezo pela palavra. Então, quando ela bateu, ela caiu no pó. E o desprezo, a palavra, quando ela é tocada no pó, o pó significava a condenação da carne, significava a expressão do pecado. Então, o que se manifestou através daquela vara? A expressão do pecado, a serpente. Quando a vara sobre o pó, é isso que está explicando aqui. A palavra sobre a carne, sempre vai haver condenação. A palavra sobre a carne, haveria condenação. Então Deus mostrou ali, foi uma imagem, um acontecimento que tinha uma imagem naquilo que aconteceu e estava acontecendo até o juízo. Você está entendendo, amado? Quando a vara toca no pó, a palavra sobre a carne, sobre o pó, nós fomos formados do pó da terra. Então ela apresentou o quê? A condenação sobre o homem, que é a serpente, que é a mente do homem. Então, amados, aí o que Deus faz? Presta atenção. E tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Você vê que Moisés teve medo, né? Porque condenação, se esconder. Como Adão se escondeu de Deus porque se viu condenado. O condenado diante da justiça de Deus, ele se esconde, ele foge. Não foi a mesma coisa que Adão e Eva fez? Fugiu de Deus, se escondeu de Deus. A mesma coisa Moisés agora fazia em relação à condenação, a serpente. E então disse Deus, verso 4, e então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, preste atenção, direção de Deus. Deus está ensinando, Deus está trazendo a palavra para Moisés, ensinando como dominar aquela maldição. Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Deus falou, olha, não pega pela cabeça não, pega, estende a tua mão. Estender a mão é estar à disposição de Deus, é atentar, é acreditar em Deus, na palavra que Deus disse. Olha, ao contrário de Adão, que Deus falou, ó, não coma da árvore, porque se comer certamente morrerá. Moisés aqui vem agora ouvir a Deus e obedecer. Então ele estendeu a mão e pegou pela cauda. O que aconteceu? Aquela sentença de maldição, a serpente, foi retirada e voltou a estabelecer-se a vara. Em outras palavras, a palavra estava com ele de novo. Não havia mais maldição, mas apenas a bênção. Você está entendendo, amado, esse mistério? São esses mistérios que o canal Luzes da Graça vem tentar
trazer o entendimento a cada um de vocês. Porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, têm que ser lida e compreendida de forma espiritual. Então são essas expressões espirituais é que tem que se acender dentro do nosso entendimento, para entendermos a vontade do Pai. Aí agora diz assim, aí Deus vem fazer agora, verso 5. E para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus aos teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Isaque e de Jacó. E disse mais o Senhor, agora Deus vai mandar ele fazer outra coisa, põe a tua mão no peito, ó, põe a tua mão no teu seio, no teu peito, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa. Preste atenção, amados. Então, de repente, a mão de Moisés, que era sadia, tornou-se leprosa. Como pode isso acontecer, irmão Paulo? Deus estava revelando para ele o quê? Deus estava mostrando para ele uma manifestação espiritual. Então, preste atenção. Quando Moisés põe a mão no peito, sua mão estava normal, e ele coloca a mão no peito. O que significa colocar a mão no peito? O que tem no peito de Moisés que tornou a mão dele leprosa? O coração. Preste atenção. No livro de Provérbio, capítulo 4, no verso 23, vamos lá. Provérbio, capítulo 4, no verso 23. Vamos lá. Vamos ver na palavra, nas Escrituras Sagradas. Provérbio, capítulo 4, verso 23. Diz assim. Olha só o que aqui diz aqui. Verso 23. Observa. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Que fontes são essas que procede do coração? O bem e o mal. No coração do homem existe duas fontes, de bem e de mal. O homem pode ser bom ou pode ser mal. Você já conheceu pessoas de duplo ânimo? Você já conheceu a seguinte pessoa conhecida como a bipolar? Que ora ela está muito feliz, tudo vai bem com ela, ela vê todo mundo de bons olhos, mas de repente você não sabe o que aconteceu. De repente parece que baixou uma entidade nela e ela mudou. Mas isso não é uma questão de entidade. Eu estou aqui rindo para fazer você entender o duplo ânimo, a dupla personalidade que essa pessoa chamada de bipolar apresenta. Por quê? Porque é justamente aí que nós vamos entender a natureza humana, o coração do homem. Por quê? Do coração do homem procede duas fontes, bem e mal. Um dia, muitas das vezes, nós estamos na maior paz, estamos, como diz o budista, né? O seguidor de Maomé, estamos zen, né? Que eles ficam. Estão zen, a gente está zen na maior paz. Eles usam a palavra zen, na maior paz. Então, o hinduísta também, né? O hinduísta também, que fazem meditação. Então, eles dizem que é estado zen, estado de paz, totalmente desligado, desconectado, despreocupado com as coisas dessa vida.
Mas existem momentos em que a pessoa está sendo tão atordoada pelas situações desta vida, em que o ânimo, o coração dela, o estado do coração dela se torna revoltoso, se torna mal. E ela sai dando coice e sendo grosseira com todo mundo. Então o ânimo daquela pessoa mudou por causa de, às vezes, um acontecimento. Porque às vezes não deu certo, o pagamento não saiu. É verdade ou não é? Pagamento não saiu, então a mulher ela fica bicuda. Ela muda o ânimo com o esposo, porque ela pretendia fazer muitas coisas. Então a mesma coisa o marido. Então o homem, em outras palavras, para não ficar replicando nesse assunto, ele tem esse duplo ânimo. O homem é formado de duplo ânimo, mas o que tem que dominar em nós é o bom. As fontes da vida que diz aqui, porque por elas procede a fonte da vida. A fonte da vida aqui, que procede do coração, é justamente, diz aqui, ó, porque dele procede as fontes, tá no plural, fontes, porque existem duas, de boa e má. Então, você pode ter um estado bom e um estado mau. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e ela diz não para você em determinado momento, mas se você pegá-la num estado bom, ela vai dizer sim. Você está entendendo, amados? Então o coração é que fundamenta o pensamento, tudo aquilo que vem, que processa aqui. Se o homem é bombardeado por qualquer problema na sua mente, nas suas preocupações aqui, então se estabelece um estado, um humor aqui no coração. O coração, como o canal Luz da Graça tem ensinado, o coração é o estabelecedor dos pensamentos, da imaginação. Por isso que Deus sonda coração, mente e coração. Mas Deus fala mais de coração, porque Ele é o estabelecedor. Você vê Deus falando mais acerca de sondar o coração do homem, porque Ele é o que estabelece o certo e o errado, o bom e o mal. Vamos ver aqui, amados, prosseguindo, vamos ver aqui em Mateus, o próprio Jesus também falou, Mateus, no capítulo 15, verso 19. Mateus 15, no verso 19. Vamos ver aqui. Olha a importância de entendermos a palavra. 15, verso 19. Diz assim. Vamos ler do verso 17 para ter um melhor entendimento. Vamos ler do verso 17 para você ter um perfeito entendimento. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado nos lugares escuso, e existe tradução que está esgoto, no esgoto, que vira fezes humana. Não é o que você come, viu? Não é o que você come. Ah, mas comeu comida sacrificada ao ídolo. Se você come sem saber, isso não vai ferir a sua consciência, isso não vai fazer mal nenhum espiritual na sua vida. A não ser que você saiba que você vai lá, tem uma festa lá do preto velho, no terreiro, no espiritismo, e você vai lá comer a feijoada do preto velho sabendo que é sacrificada ao ídolo. Pelo amor de Deus, você está participando de uma feitiçaria. E com isto, você está sendo o quê? Abominação ao Senhor. Você está fazendo a abominação ao Senhor. E Deus pode permitir que o mal te alcance. Então, mas se você come independente, sem perguntar, se alguém te dá alguma coisa trabalhada, para você que é cristão, você que está na fé do Evangelho da Graça, se você comer qualquer coisa sacrificada às escondidas,
pode ficar despreocupado, que isso não vai criar nenhum dano na sua vida. Porque você vai comer, vai descer no seu ventre, vai ser lançado lá no esgoto, na privada. Não vai acontecer nada. Agora, se você comer, participar de rituais espíritas, de idolatria, e você come consciente as coisas que você sabe que foi apresentada lá às entidades, com certeza o mal pode te atingir. Você vai depender da misericórdia do Pai. Então Jesus diz aqui, porque ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado no esgoto? Mas o que sai da boca, ó, verso 18, mas o que sai da boca procede da onde? Ó, o que o homem fala, ó, o que sai é a fala, é a afirmação. O que sai da boca do homem é a fala, que são palavras, e palavras são espirituais. Não existe nenhuma palavra que não seja espirituais. Você não pega a palavra são espirituais. Por isso que Jesus falou, as minhas palavras são espírito. A diferença da palavra de Jesus é que ela era espírito, a nossa também é espírito, mas elas eram o quê? Verdade. Não eram palavras de mentira. Por isso que Jesus falou, as minhas palavras são espírito e verdade. Então as palavras que saem da boca do homem procedem da onde? São espirituais, procedem da onde? Do coração. Você fala o que já se fundamentou como verdade, que você entende que é verdade. Quando você ofende uma pessoa, você está ofendendo porque você acha que aquilo é verdade. Você já formou uma razão, já veio o pensamento aqui e fundamentou no seu coração. Por isso que Jesus disse que o que procede do coração, ele diz aqui, o que sai da boca do homem, procede do coração. E isso contamina o homem. Contamina qual homem? Tanto o que fala como o que ouve. De um ensino errado. Se uma pessoa proferir maldição, palavras de maldição contra você, e você teme, é porque você não tem conhecimento da verdade. E você espiritualmente se torna abalado e aquele mal pode te alcançar. Por isso que é importante você ter conhecimento da verdade. A palavra lá já no livro de Salmo 91, olha só, eles carregam a Bíblia no seu carro, já de página amarelada, colocam na sua casa, aberto no Salmo 91. Por quê? Porque está aberto lá em certo versículo, está escrito, porque praga alguma chegará à tua tenda, porque ele te livrará. Então a pessoa, como um meio de proteção, ela se agarra a uma palavra, uma Bíblia amarelada, colocando lá aberto o tempo todo como um patuar de proteção. É como aquele que coloca a ferradura atrás da porta. É como aquele que coloca o copo com olho de boi atrás da porta, para espantar o olho grande. Como aquele que coloca uma planta com um vaso na sua porta ou atrás da sua porta de comigo ninguém pode, dizendo e achando que aquela planta, aquilo dali vai tirar o mal olhado. E assim vai, são tantos rituais do misticismo, do engano religioso, da religiosidade que as pessoas abraçam e que só trazem consequências maldosas para ela mesma. Então, amados, Jesus diz aqui, porque o que sai do coração, o que sai da boca do homem, procede do coração. Palavras de maldição. Agora, eu quero despertar você para o que eu vou te dizer agora. Você que está no sistema religioso, principalmente a ditas igrejas evangélicas, lá o seu chamado pastor, a missionária, o profeta, proferem palavras de agoreiro para você, dizendo que, olha, se você não tivesse vindo aqui, você iria morrer, porque Deus trouxe você aqui para cortar o laço. Isso é engano.
Isso são palavras de agouro, palavras de maldição. Deus não falou nada. Eu afirmo para você, eu coloco a minha vida diante de Deus para ser sentenciada se eu estiver errado. Eu falo para você sem medo de errar. Como nós já vimos que Deus mandou exterminar os agoureiros, os mágicos, os necromantes, os cartomantes, todos eles. Deus não sentencia ninguém ao mal. Outra coisa, você vai nessas chamadas igrejas evangélicas e chega lá, o dito profeta diz que Deus mandou te dizer que tem um amante na vida do teu marido, mas ele vai tirar. Ou, ei, sistema, o Espírito de Deus não é espírito de confusão. Deus jamais faria isso. Se esse é Deus, que Deus fofoqueiro é esse? Tá pior do que muitos. Tá pior do que o macumbeiro, essa pessoa que diz que é Deus que tá falando. Que Deus fofoqueiro, que Deus mulambento é esse que eles apresentam, dizendo que é Deus fazendo fofoca, falando que a vizinha fez trabalho de macumba para destruir. Que Deus mulambento, fofoqueiro é esse que coloca o vizinho contra o outro, um irmão contra o outro? Porque a palavra de Deus já diz o contrário, porque o diabo, o vosso acusador dentre os irmãos, é que coloca contenda de irmão contra irmão. Ora, está totalmente oposto à palavra, porque o diabo é que cria contenda de irmão contra irmão, diz a palavra. E não é Deus que faz isso. Deus jamais vai contar um pecado oculto seu. Ah, porque Deus mostrou que a irmã está indo por caminhos errados. Quem é esse Deus que constrange, que humilha, quando o Espírito de Deus está em nós para exortar, consolar e edificar em Deus sobre a palavra? Se a palavra dita de púlpito, seja de quem quer que seja, pastor, bispo, missionário, apóstolo, quem quer que seja o rei, mas se ela não edifica, não consola, se ela não consola, não exorta, não consola e não edifica, então é maligna, é de procedência maligna. Verso 19, aqui ó, da onde vem o mal, ó, não vem de trabalho, de demanda espiritual. Primeiro o mal aqui, onde ele está, ó, porque do coração do homem procede os maus pensamentos, mortes. Olha, quem mata é o quê? É o tranca-rua, é o Lucifer, é a legião que diz que está nas pessoas que manifestam. É aquelas legiões que manifestam. Quem mata lá o tranca-rua das almas é o preto velho. Quem mata são esses espíritos? Não. Aqui diz, ó, porque do coração do homem procede. Quem é que pratica a morte? O próprio homem. E ele forja no coração, como Caim matou Abel, em matar. Então naquela época então já existia lá o Exu da morte já. Foi o Exu da morte que matou Caim, então? Ei, você aí do sistema, foi o Exu da morte que matou Caim? Ué? Então tá aqui, ó. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério. Quem faz adulterar, então, não é a pombagira, não é a sete saia, não é a Maria Mulambo. Não é nada dessas entidades. Quem faz adulterar não é essas entidades. Quem é? O próprio homem maligno. Fornicação, quem faz fornicar com uma com outra? Quem é que leva o homem a esse sentimento, esse desejo? São as entidades, a pombagira? Não! A própria carne humana.
Quem é que faz roubar? É o malandrinho? É o sete chaves? Quem é? É o Zé Pilintra? É o tranca-rua que leva a pessoa para roubar? Furtar? Não. É a carne humana. É a mente maligna do homem. Falsos testemunhos. Quem é que fala fofoca? Quem é que leva o homem a fazer fofoca? É demônio? Eles falam, é o diabo. Blasfêmia, a calúnia. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Você está entendendo, amados? Então, amados, vamos passar para o próximo vídeo para nós prosseguirmos neste assunto, porque o tempo está avançando, tá? Para não ficar muito longo. Então, vamos falar sobre a parte 7. Abominação ao Senhor, ao Criador, parte 7. Paz.